Continuando, o livro de Áton, por Beth Dantas. Se for aberta aqui uma caixinha de chumbo com uma bolinha de plutônio, destampar e tampar, o sujeito está morto daqui a 3 dias, vira pasta. Pode sair daqui e ir à funerária comprar o caixão, deitar e esperar, porque daqui a 3 dias virará pasta. Isso com uma bolinha de plutônio que está emitindo uma radiação, uma energia minúscula, perto do que emite a radiação de um ser de luz minúscula. E essa mínima radiação dessa bolinha de plutônio já dissolve todas as suas células, pois ela atua nos átomos e dissolvem as moléculas, as células. Esse é o motivo que a pessoa se desfaz. Esse é o caso único, caso raríssimo nesta civilização? Não, não é. O pior é que isto é generalizado. Não é exagero, é generalizado. Olhem a situação do planeta como está agora. A maioria pensa dessa forma. Por essa razão, o planeta está desse jeito. E as poucas pessoas que estão tentando mostrar onde que este caminho levará, pronto, esses caem, sofrem a negação do resto. A única solução que existe para essa civilização, a única, seria aceitar o que o mestre exemplificou, viveu, mostrou e falou, a única. Porque o contrário disso é que está causando toda essa situação. É justamente o contrário. Mas essa ficha cai? Para umas pessoas falarem algo assim, imaginem. Isso não é um caso único ou somente uma pessoa. É uma mente coletiva. Foi falado em palestras e textos passados várias vezes o termo cordeiro, supondo que todos soubessem do que estou falando, pois está inserido em determinado contexto. Outro dia, uma pessoa perguntou o que eu queria dizer com cordeiro. Expliquei que quando falava cordeiro, estava falando de Jesus. Imagine o grau de ignorância é astronômico. Ignorância no sentido de conhecimentos gerais. Isso foi falado onde? Lá no fim do Pacífico? Nós estamos falando aqui, no mundo ocidental, no Brasil, e a pessoa não sabe. E a pessoa assistiu a palestra, está dentro de um contexto e ela não sabe e pergunta. Quando se usa o termo cordeiro, de quem se está falando? Veja o grau de alinhamento, negação e ignorância da realidade histórica. É inacreditável. Quer dizer, essas pessoas estão vivendo como? Aprendendo o quê? Aprenderam o quê para terem esse tipo de dúvida? É complicado. Coloquem essa situação no contexto das crenças criativas, que realidade a pessoa está criando com esse tipo de pensamento. Se eu soubesse que ressuscitaria, eu também faria. Pois é, mas não está fazendo nada. O que esse indivíduo está criando na própria vida? Daqui a uns anos, o que ele fará quando for ao terapeuta? Vamos supor que ele faça qualquer terapia e com N problemas? Quando o terapeuta começar a puxar o fio da meada do sistema de crenças, ele falará, eu não sei o que é isso. Eu não tenho crença negativa. Nem desconfia do tamanho do problema. E nem desconfiar do tamanho do problema é algo complicado. Vamos supor que você nem desconfia que existem as leis de trânsito, placa de trânsito e o significado de cada placa. Você nem desconfia disso, não está nem aí e sai na rua. Vê uma placa com uma setinha contramão. Entra naquela rua e dá de cara com o ônibus e morre. Mas você não estava nem aí para as leis de trânsito, para a placa, para nada. Não quero nem saber. A realidade se impõe por si própria. A lei existe, a placa existe, a mão de direção existe. Se você segue, ótimo. Se você não segue, arcará com as consequências. Óbvio. Para trafegar, teria que saber.
Não se interessou? Pois é. Agora, no caso do universo, não é a mesma situação? Claro, é a mesma situação. O sistema de trânsito é um sistema fechado, como se fosse um universo de como transitar. Se o sistema do universo é uma mesma situação, tem leis. Se segue as leis, tudo dará certo. Se não segue, há problemas inevitavelmente. A pergunta é: como eu sei as regras, a lei do universo? Existe algo chamado intuição. A intuição é o caminho, a forma que o todo tem de falar com cada ser que existe. No ser humano, isso migra pelos microtúbulos nas sinapses do cérebro e emerge na consciência do indivíduo. Isso se ele ficar quietinho, aquietar a mente e parar de só pensar no próprio ego, nos interesses particulares, nos bens que quer adquirir e etc. Se ele aquietar um pouquinho, perceberá que a informação está tentando chegar ao seu consciente o tempo inteiro. O tempo inteiro está tentando subir, mas ele precisa escutar e para escutar ele precisa aquietar um pouquinho. Esse é o problema do ego. Se deixar a informação chegar até o consciente, ele saberá as regras, as leis, como funcionam. Ou se olhar para dentro de si e sentir o sentimento, ficará mais fácil ainda, porque, por mais incrível que possa parecer, o universo só funciona em uma direção. Se for na contramão, é problema na certa. E qual é a direção em que o universo funciona? O amor. Essa é a regra básica, é o parâmetro, é a régua para tudo, para tudo. Se seguir o amor, tudo dará certo. Se não seguir, haverá problemas. Isso é inerente a tudo, inerente a todas as dimensões, todo o lado material e etc. É inerente. É assim, portanto, não precisa ter ido à universidade. Um indígena na Amazônia, que nunca teve contato com os brancos e está lá há milhares de anos, naquela tribo, passando os conhecimentos de pai para filho para um netinho totalmente isolado, como esse indígena pode conduzir sua tribo? Como é que eles vivem? Com base em que leis? De onde tirar os fundamentos para ter a organização social, econômica, política naquela tribo de 100, 200, 500, não importa quantos anos? De onde tiraram isso se eles não têm os filósofos do Ocidente? Eles não têm os metafísicos, os sociólogos, os economistas e todas as parafernálias intelectuais do Ocidente. Como é que essa tribo consegue sobreviver milhares e milhares e milhares de anos? Como? Porque eles sentem. A regrinha básica que aquela tribo segue é o quê? O sentimento que eles têm, amor. Todos ali sentem fatalmente, identificaram facilmente, conversando entre eles, trocando ideias há milhares de anos, que se eles se conduzirem pelo sentimento de amor, toda aquela civilização deles dará certo, progride, todos vivem bem, têm saúde, é feliz e etc. Eles estão totalmente integrados ecologicamente no nicho que ocupam lá na selva X. Não funciona? Funciona. Funciona há quantos milhares de anos? 10 mil, 50 mil anos e sem cultura alguma no sentido universitário. Sem conhecimento extra nenhum. Só usando o quê? O sentimento e a intuição. Existe solução? Existe. É só a pessoa deixar essa intuição chegar ao consciente que vem a resposta para tudo o que existe, para todos os problemas, para tudo, tudo. Agora vem a resposta que o todo quer para a facilidade daquela pessoa. Isso precisa ficar claro. Não vem a resposta para ganhar na Mega Sena. Não vem a resposta para passar o outro para trás. Não vem. Não vem. Não vem nenhuma resposta para o ego. Não vem nenhuma resposta para o que o ego quer. Ego é simplesmente o interesse particular da pessoa. Eu quero isso, eu. E tudo eu quero fazer, eu tenho de ter. Toda vez que a colocação é essa, pode ter certeza. O todo está lá esperando pacientemente que a pessoa queira ouvi-lo. Livre-arbítrio.
segue e faz o que o ego quer. O ego é a própria pessoa, não é uma terceira pessoa. E nisso há outra negação e outra forma de pôr o problema. A causa é do ego. Eu não sou o ego. Já escutei. Quem é esse ego? Ego é a pessoa. É a consciência que a pessoa possui, que dá o número do RG, Registro Geral de Identificação, tal CPF, Cadastro de Pessoa Física, que é a identificação, tal. Esse é o ego. O contrário do ego é o interno, é a centelha divina. Se deixar o ego de lado, quer dizer não seguir os próprios interesses, está resolvido, porque na ausência do ego, a centelha pode assumir o comando do navio. Pronto, tudo estará resolvido. Quando falamos assim, as pessoas pensam que é no segundo seguinte que tudo estará resolvido. A pessoa pensa, fiquei rico, resolvi todos os problemas, fui promovido, vou viajar. Isso é a negação, entenderam? Quer dizer, vou deixar o meu ego de lado, deixo a centelha trabalhar, porque a centelha vai funcionar o que o ego quer. É justamente o contrário. É porque é justamente o contrário que ninguém cede nada. Ninguém tira o ego da frente, porque sabe que se puser o ego de lado, a centelha verá o melhor para todos, coletivamente, não aquele indivíduo sozinho. Ah, mas como é que faz, não é mesmo? Como é que faz com aquele ego que quer porque quer e acabou? Quando em alguma palestra faço algum comentário e depois tira-se uma frase minha do contexto, é sempre muito complicado. Uma pessoa assistiu a um trecho e veio questionar o que eu havia dito. Gandhi, Martin Luther King tinham egos fortes e em outra ocasião havia colocado que não podia ter ego. Somente quem tem ego totalmente desenvolvido, forte, pode ceder ao próprio ego. Um fraco não sai do ego, não muda nunca. O que é ego? Os instintos. Aquele que é fraco está escravo do ego, está escravo daquilo, não consegue parar de beber, por exemplo. Ele quer beber e não consegue parar de beber. É um alcoólatra, está bem. Classifica-se como? É um sujeito que tem personalidade fraca. Essa pessoa que está escrava de um determinado vício tem um ego fraquíssimo, porque não consegue se impor, não consegue se autocontrolar. O que acontece? Esse sujeito é escravo, portanto, tem um ego fraquíssimo. Como é que ele cede isso? Não cede, ele é escravo, ele está escravo. O contrário disso é um ego forte, a pessoa totalmente no controle das suas emoções, dos seus sentimentos, pensamentos, da consciência. Esse pode escolher deixar de lado os próprios interesses e deixar a centelha divina assumir o controle. Isso foi explicado em uma palestra e não foi entendido por algumas pessoas. Somente quem tem força pode ceder o controle da própria vida para que o todo dirija a vida dessa pessoa. Esse é o caminho, é o destino final inevitável. Pode levar quanto tempo levar. Espera-se que a pessoa fique tão forte que ela possa ceder o controle da própria vida em prol do bem coletivo. Outra pergunta foi: como se unir ao todo? A pessoa esperava uma resposta tecnológica, talvez uma técnica especial, algo misterioso, que se fizesse e que gerasse esse resultado. Como sempre, a simplicidade é a solução de tudo e é a melhor solução. Como sente o todo? Amor. Vamos supor que a frequência de amor é um nível de aceleração altíssimo e o outro, o ego dele, está em uma aceleração mais baixa. Como é que ele pode entrar em fase, fundir-se com o todo? Só existe uma forma. O que ele precisa fazer? A frequência que ele emite precisa entrar em fase. Quer dizer, precisa ficar igual à frequência do todo. Quando entrar em fase, ele passa a ter o mesmo sentimento que o todo tem, guardadas as devidas proporções, é lógico. Imaginem, é incomensurável.
quanto mais se sobe de frequência, mais perto se fica e mais se sente. O indivíduo que conseguia, vamos supor, sentir amor pela família, quando ficar um pouquinho mais perto do todo, já consegue sentir amor por um povo maior, mais perto dele. Assim, não são só aquelas pessoas, já é um pouco mais. Se ele subir um pouquinho mais, já pode abarcar a cidade inteira. Se subir um pouquinho mais, pode abranger o país dele inteiro. Se subir um pouquinho mais, pode englobar a humanidade inteira. Se subir um pouquinho mais, ele pode abranger o reino animal, vegetal e etc. Aí ele ama toda a criação. Ele está cada vez mais perto do todo. Portanto, a única forma que existe é o amor. E praticar isso, isto é, agir, fazer, trabalhar, porque caso contrário não significa nada. Só se pode saber se aquilo é real quando é praticado. O amor precisa ser posto em prática pelo bem coletivo, não pelos seus próprios interesses particulares exclusivos. Lembrem-se, deixar o ego de lado e trabalhar por todos. É isso que o todo faz literalmente. Se quiser unir-se a ele, só há um jeito. É fazer a mesma coisa que ele faz. Isso tem consequências? Lembrando do começo o que conversamos? É claro que tem consequências. Se você está em um lugar onde o ego reina totalmente, que cada um puxa a brasa para a sua própria sardinha, qualquer um que fale, haja em prol do bem comum, encontrará resistência, é óbvio. Isso é evidente por si só. Seria extrema ingenuidade e negação não aceitar essa realidade. É o que eu sempre falo, é uma visão romântica da vida enorme. E pode ser também uma extrema autossabotagem, porque sutilmente a pessoa pode obter uma maneira de encurtar o que está fazendo aqui. Ela pode se sabotar achando que tudo é cor-de-rosa e que não terá oposição nenhuma em ajudar. Cairá naquele pensamento, eu também faria. Só que no momento que começar a divulgar a mecânica quântica, verá que a história é um pouquinho diferente. A questão é um pouquinho mais complicada do que parece. E quando se mete, até que ponto essa pessoa tem o quê? Amor. É aí que saberemos. Porque enquanto a pessoa está só olhando o próprio interesse, qual a diferença? Isso qualquer um faz. Qualquer animal de consciência inferior faz a mesma coisa, segue os instintos da luta, sobrevivência. Então, não há diferença nenhuma. Para graduar-se consciencialmente, a única regrinha é amar, fazer, fazer, fazer. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Estudar, estudar, trabalhar, estudar. Lembram aquele que disse, nossa, tem que ajudar os outros? Ai, que chato. Entenderam? Quando falamos assim, tem que trabalhar, estudar, estudar, o povo já reage. Que coisa horrível, não é? É justamente o contrário. Quanto mais se faz, mais se recebe. Quanto mais sobe a frequência, mais frequência você consegue, mais energia você consegue receber. Seguiremos no próximo capítulo.